Olá, pessoal! Eu sou a professora Taina, professora de espanhol no Acadêmico Resolve. A gente vai resolver hoje a prova de vestibular da UFRR de 2017. Então, essa questão nos pede que a gente encontre o uso correto de quê? Das contrações que são realizadas em espanhol. Nós temos algumas preposições, só duas, que são unidas com os artigos. São elas de e a. Elas são as únicas que vão se unir a um único artigo, que seria o artigo ele. Esse artigo masculino singular é o único que pode se unir com essas duas preposições. Então, ele fica dessa maneira. De mais ele, dele. De a mais ele, ai. Pronto. Então, se esses são os únicos que vão se unir com esse único artigo, os demais a gente não vai se preocupar tanto, porque eles vão aparecer, mas eles aparecem de forma separada, né? Se for o plural, por exemplo, de los, a los. Se for no feminino, artigo feminino, de la ou a las. Ok, lembrando desse detalhe aqui, que esse é o único que vai se unir, a gente vai para as nossas opções. Letra A. El Barcelona inicia uma campanha de apoio a ele. Então, a gente tem aqui, ó, a ele separado. A gente sabe que todas as vezes que essa preposição aparece com o artigo masculino, ela deve se juntar e vai ficar com al. Então, a gente já vai eliminar essa questão, já não é a nossa. Estamos abiertos ao diálogo e a el possibilidade. Mais uma vez, ele vai aparecer com dois tipos de artigos. Nós temos o lo, que é um artigo neutro, então ele jamais deve aparecer diante de um substantivo. O lo só vai ser utilizado para substantivar palavras. Então, ele vai ser utilizado diante de adjetivo, ele vai ser utilizado diante de verbo, mas jamais será utilizado diante de um outro substantivo, né? Já que a função dele é substantivar. Então, nós temos aqui o lo e nós temos aqui um outro, a ele, que tem o mesmo entendimento da primeira questão. Então, já não é a nossa. La democracia directa plantea a menudo mais problemas de los que resuelve. Agora, a gente tem aqui uma preposição, fazendo inclusive uma comparação, ela mais faz isso do que faz aquilo, né? Do que os resolve. A gente tem aqui o de los, que é justamente o entendimento que tivemos aqui no início. Quando está no plural, ele não vai se juntar. Então, nós temos aqui uma questão que apresenta o uso correto da preposição e do artigo. A letra D, vamos ver qual foi o erro dela. 12%, el 12% das obrigações, então a gente tem 12% das obrigações, olha só, o das, ele foi escrito em português, como ficaria em espanhol? 12% de los ou de las, ok? No plural, eles são sempre separados. El público foi el gran protagonista da celebração. A gente tem mais uma vez o uso de uma preposição em português. Se a gente tem o uso de preposição em português, como ficaria em espanhol? Protagonista de la, certo? Separadinho. Então, a nossa única opção que apresenta o uso correto dessas contrações são, aliás, é a letra C, a nossa opção correta, com de los. A nossa próxima questão, número 2, diz o seguinte: assinale a opção em que o verbo gustar se utiliza de maneira adequada. Bom, a gente sabe que o verbo gustar, interessar, encantar, são verbos, olha só, gustar, encantar, interessar. São verbos que precisam ser conjugados, eles são conjugados de maneira bem peculiar. A gente diz sempre me gusta. Em português,
nós dizemos eu gosto de tal coisa, né? Em espanhol, me gusta. E ele não vai precisar de preposição. Então, me gusta, me encanta, me interessa, me enoja. São verbos que não precisam de preposição. Então, a gente vai dizer, me gusta caminhar. Caminhar. Certo? Nós temos aqui um verbo no infinitivo, uma ação que é realizada. Aqui, me gusta ler. Mais uma vez, um verbo no infinitivo, uma ação que eu gosto de realizar. Percebam que não há preposição entre gusta e a ação que eu gosto de realizar. Então, me gusta caminhar e me gusta ler não precisa de preposição. Também posso dizer que me gusta una película de amor, por exemplo. Então, eu gosto de um filme de romance, um filme de amor. Nós temos, então, o mesmo verbo que não muda a conjugação quando a gente utiliza com verbos, né, ações aqui no infinitivo e com palavrinhas no singular. Porém, ele tem uma outra forma, me gustan, ele já fica no plural, quando a gente utiliza palavras no plural. Se a gente diz que gosta de mais de uma coisa, por exemplo, me gustan los cachorros de gato. Pronto, eu gosto de filhote de gato. E aí, los cachorros, os filhotes, a gente tem plural. Se a gente tem a palavra aqui no plural, automaticamente, obrigatoriamente, o verbo gustar também deve estar no plural. Resumindo, esses aqui são verbos que se conjugam da mesma maneira que o verbo gustar. Gusta só é utilizado no singular diante de verbos, que a gente tem aqui, verbo no infinitivo, e de substantivos no singular. E só é utilizado no plural, terminando com N, quando eles são utilizados diante de substantivos no plural. E não precisam de preposição, como na língua portuguesa. Sabendo disso, vamos lá para as nossas questões. A gente vai, então, encontrar a opção em que o verbo gostar esteja apresentado de maneira correta. Nos gusta ir a las exposiciones. Ok, nos vai indicar quem? Quem gosta? Nós, né? Isso aqui é um pronome que a gente vai utilizar para indicar quem gosta de fazer alguma coisa. Que em português a gente percebe como? Pela desinência. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, né? Em espanhol a gente vai perceber pelo uso do pronome aqui da frente. Esses pronomes oblíquos, eles vão indicar nos gusta. Aí a questão diz ir a las exposiciones. Então, nos gusta ir a algum lugar. Me gusta também ir a la playa. Então, continua. Cada vez que muda um pronome aqui, olha, nós temos a mudança de pessoas, mas o verbo continua o mesmo. Então, não é como o português que muda com a flexão dele. Pelo contrário, ele é indicado pelo pronome diante do verbo. E aqui o foi utilizado de forma correta. Temos um verbo no infinitivo, nos gusta ir, então essa seria a nossa opção correta do uso do gustar. Vamos ver o erro das outras questões. A ellos les gusta de ir. Olha só, tem uma preposição. Para que preposição aqui? Não precisamos de preposição para usar o verbo gustar. No les gustan la obra de Salvador Dalí. Ok, a gente tem o verbo gustan no singular, mas a gente está se referindo a uma palavrinha no singular. A gente tem aqui o gustan no plural com uma palavrinha no singular. Não pode. A mim me gusta los libros de pintura. Não, aqui seria no plural também. Gustan, porque los livros está no plural. E le gusta de comer. Não precisamos de preposição. Logo, a nossa opção correta
Letra A. Nessa terceira questão, nós temos um texto. E texto, em espanhol, geralmente tem que ser lido. A gente vai lá no enunciado primeiro, para saber se ele pega uma partezinha do texto, que geralmente eles fazem assim. Eles pegam, copiam e colam. Eles pegam uma parte específica do texto e eles vão colar lá na questão para que a gente consiga identificá-la, né? E muda uma coisinha ou outra, muda um artigo, muda uma preposição. Sobre o texto, temos mais uma vez. Sobre o texto, ou seja, a gente vai ter que ler, né? Sobre o texto, não é correto afirmar. Então, pelo enunciado, a gente vai ter que ler o texto. Vamos voltar nele, porque a gente vai ter que ler e interpretar. Cláudia Andújar, a artista como antropóloga. A gente já tem uma indicação aqui. Ela é uma artista, ok? Artista como antropóloga. Claves para entender as fotografias da artista brasileira no Malba, da série Marcados, de Cláudia Andújar, que ela veio para o Brasil desde 1954, condensa sua biografia, seu trabalho com a comunidade Yanomami na selva. Neste lugarzinho se exibe essa comovedora mostra, composta por mais de 80 fotografias em branco e preto. A primeira dedicada no país ao seu trabalho e apresentada pela primeira vez na 20ª Bienal de São Paulo, em São Paulo. A artista expôs na Fundação Cartier de Paris, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, na 12ª Bienal de Istambul e na Casa Europeia de Fotografia, lá em Paris. Além disso, suas fotos integram a coleção del MoMA de Nova York e o Instituto Inhotim de Brumadinho dedicou para essa moça aqui um pavilhão de 1.600 metros. Então, só aqui em Brumadinho ela tem esse espaço inteiro para a gente ver as obras dela. Que bacana, né? Vamos lá para o que a questão pede. Sobre o texto, não é correto afirmar o quê? Que há fotografias da Cláudia Andújar no Instituto Inhotim. Não é correto afirmar isso? Não foi isso que a gente viu. A gente viu que eles têm um espaço enorme para mostrar a arte dela, né? As fotografias. Essa é a primeira vez que se apresentam na mostra fotográfica de Cláudia em Malba. Será que o texto diz isso? Vamos dar uma volta lá para ver? O seu trabalho na comunidade Yanomami na selva e exige comovedora mostra composta por mais de 80 fotografias dedicadas ao seu país e seu trabalho, que apresentou pela primeira vez, ele diz bem aqui, olha, que foi a primeira vez que ela mostrou isso em São Paulo, na Bienal de São Paulo. Então a gente vai voltar lá na nossa questão. A série Marcados da Cláudia Andújar, dessa artista, é um trabalho fotográfico de caráter antropológico? Sim, inclusive ele diz lá no início do texto, a artista como antropóloga, né? Então a gente sabe que a apresentação dela tem um caráter antropológico. A série Marcados de Cláudia Andújar é um trabalho fotográfico de caráter autobiográfico? Vamos ver lá no texto se ele diz isso. Bom, é que a gente dá uma olhadinha. Bom, a artista como antropóloga. Para entender as fotografias da artista brasileira, em Malba, a série dela que veio para o Brasil em 1954, condensa sua biografia, olha só, condensa sua biografia e seu trabalho com a comunidade Yanomami. Então ele tem sim um caráter autobiográfico. E a nossa última questão, logicamente, se todas elas estão corretas, ela foi a única que sobrou, né? Cláudia Andújar, tô falando Andújar, mas Cláudia Andújar era antropóloga? Não, não é isso que o texto diz. Diz que ela trabalha com caráter antropológico, que ela tem também um caráter autobiográfico, mas em nenhum momento eles afirmam que ela é antropóloga, ela é uma artista, ok? Então, a nossa questão correta seria a letra E. Um outro texto, a gente vai dar uma lida lá no enunciado mais uma vez e saber se eles pegam Ctrl+C, Ctrl+V.
Segundo o texto, todas as afirmativas estão corretas, exceto. Então, a gente vai ter que procurar uma informação que não está de acordo com as informações que a gente leu no texto. Vamos guardar algumas informações relacionadas aqui, que a gente vê aqui nas questões, para a gente ver se vai bater ou não. Porque aí, se a gente vê algum número que seja diferente, a gente já sabe que não vai marcar aquela questão, certo? Então, ele vai falar aqui do PIB, nessa primeira questão. A aprovação do projeto de educação gratuita superior só depende do progresso econômico do país, já que resultaria num gasto de 1,5% do PIB. Ok. Aqui ele vai falar de 70% dos alunos mais vulneráveis. A gente tem que ficar com bastante atenção nesses numerozinhos. Segundo o Rodrigo, aqui não tem números. E aqui a letra D também não. Ok, a gente vai ter que ler o texto, gente. Dá preguiça? Um pouco, mas a gente tem que ler. Então, nessa questão, a gente tem um texto que teremos o prazer de ler para entender mais ou menos do que se trata as questões que a gente viu antes. O governo de Bachelet não poderá cumprir a sua vontade, né? O seu desejo de distribuir ou de poder facilitar a entrada e acesso de estudantes no ensino superior. Como? De forma grátis. Em 2020, a gratuidade universal da educação superior foi um dos debates essenciais da campanha presidencial de 2013 e uma das promessas do programa do governo com que Michele chegou ao Palácio da Moeda em março de 2014. Então, ela conseguiu, com esse discurso de facilitar o acesso de alguns estudantes no ensino superior, conseguiu então ganhar em 2014, não é? De acordo com sua rota, não, com seu roteiro. De acordo com seu roteiro, 70% dos alunos mais vulneráveis poderiam estudar sem pagar em 2018, ao finalizar a sua administração. E a gratuidade universal se conseguiria em 2020. Então, eles ingressariam e a gratuidade, então, se concretizaria 2 anos mais tarde. As altas expectativas, no entanto, chocaram com a realidade. Então, a gente percebeu que ela teve um plano, certo? Esse plano foi realizado? Não. Pelo que a gente viu aqui, ela tinha uma expectativa bem alta de conseguir que esses estudantes tivessem acesso a esses mais vulneráveis, mas a realidade mostrou uma outra coisa. O Executivo apresentou o projeto de educação superior ao Congresso e a gratuidade segue sendo um dos aspectos controvertidos da proposta, que dependerá do crescimento econômico. O próprio país, no futuro, deverá definir se contará com os recursos para financiar a proposta, que custará 3.500 milhões de dólares, cerca de quê? De 1,5% do PIB. Então, ele diz o seguinte: bom, o crescimento econômico do país, na verdade, é quem vai garantir se esses aspectos que estão, né, contra a realidade do projeto de Michele, se eles vão dar certo ou não, ok? Esse ministro da Fazenda, a gente tem aqui, mas o ministro da Fazenda, Rodrigo Valdez, também falou um pouquinho e explicou, ao iniciar o trâmite legislativo no Congresso, se o Chile tivesse esse dinheiro, suponhamos que tenhamos a sorte do preço do cobre que ele volte a 3 dólares. A pergunta seguinte que teria que se fazer à sociedade e que o projeto de lei põe sobre a mesa é: queremos usar todo esse dinheiro em educação superior ou há outras necessidades que competem com essas, como a saúde e as pensões? Ou seja, poderia ter dinheiro, né, para que os planos e o projeto
da Michelle se concretizassem. Porém, ele diz o seguinte, tá, pensando de forma positiva, será que se a gente conseguisse esse dinheiro realmente, seria essa a nossa prioridade? Acho que não, tem coisas mais importantes aqui, tipo a saúde e as pensões. Então, o próprio ministro da Fazenda já meio que corta as asinhas da coitada da Michelle. Para os estudantes que não deixaram de se mobilizar em diversas cidades do Chile, o problema é evidente. A gratuidade vai chegar quando nós crescermos como a China e o Japão. Olha só. Ironizou um dos porta-vozes da Confederação dos Estados de Estudantes do Chile, Carlos Vergara. Para o deputado de Revolução Democrática, Giorgio Jackson, ex-dirigente do movimento estudantil de 2011, essa norma fere o programa do governo, do governo que a nova maioria, o oficialismo, prometeu. Então, ele diz o seguinte, olha, houve uma ironia aqui nesse parágrafo, um dos estudantes resolveu conversar e botar a boca no trombone, dizendo, olha, essa chance só vai chegar pra gente quando a gente for evoluído economicamente, como o Japão ou a China. E ele falou isso de forma irônica, né? Ou seja, não há nem sinal de que esse projeto seja realizado, mesmo que o país consiga, de fato, de onde tirar esse dinheiro, né? Consiga fonte para isso. Por isso que ele ironiza aqui, comparando com China e Japão. E o projeto do executivo chileno, que, entre outros assuntos, propõe a criação de uma subsecretaria, uma superintendência e um conselho para a qualidade do setor, gerou um debate intenso. Pretende reformar um sistema de educação superior vigente desde começos dos 80, na ditadura de Augusto Pinochet. O regime despojou o Estado de uma responsabilidade histórica na entrega de um direito social, como a educação. Asfixiou as universidades públicas e as instituições emblemáticas na formação da nação, como a Universidade de Chile, e permitiu a instalação de um sistema de ensino privado irregular. Com a chegada da democracia em 1990, o progressivo aumento do preço de matrícula, o mecanismo não se reformulou. Quer dizer que toda essa desigualdade ocorreu desde lá do Pinochet. E mesmo com a chegada da democracia, eles não conseguiram se reformular, não conseguiram reformular nada, né, em relação aos estudos, em relação ao preço dos estudos, né, e das bolsas. E continuou como estava. Por que não se fez nada nesse tema? Claramente, há interesse para que aqui não aconteça nada. Indicou até um dos dias o reitor da Universidade de Chile, o Enio Vivaldi. Ele falou isso aqui, na TV 13, rádio. Sobre o projeto do governo, o reitor assinalou que pressões devem ter tido muitas. Há interesses de todo tipo, econômico, políticos e ideológicos. Então a gente vê que os estudantes vão ficar sem suas bolsas e sem suas entradas às universidades por um bom tempo por jogo político, segundo o texto. Ok, e a nossa questão quer que a gente identifique as afirmativas, aliás, a afirmativa incorreta relacionada ao texto. A aprovação do projeto de educação gratuita superior só depende do progresso econômico do país, já que resultará, só depende disso aqui, já que resultaria num gasto de 1,5% do PIB. A gente viu uma informação parecida com essa lá no início do texto. Olha só, as altas expectativas, então a gente vai falar bem aqui, que foi uma expectativa muito alta, visto que a realidade mostra outra coisa, mostra que o desenvolvimento econômico do país não está tão bom assim, né? E diz que
o Executivo apresentou o projeto de educação superior ao Congresso e a gratuidade segue sendo um dos aspectos controvertidos da proposta, que dependerá do crescimento econômico. Dependerá do crescimento econômico do país. Para quê? Para que ele seja discutido, né? Para que seja avaliado. Aí, o que ele diz em seguida? O próprio país, no futuro, deverá definir se contará com os recursos para financiar a proposta, que custará 1,5% do PIB. Então, o país é que vai analisar se vai gastar esse 1,5% do PIB com essa discussão, com esse projeto da educação. Aí, em seguida, a gente tem a afirmação do ministro da Fazenda. O ministro, isso aqui foi o executivo que disse, né? O ministro da Fazenda já diz o contrário, ele diz assim, olha, pode até que a gente comece a realizar essa discussão e a gente discuta sobre essas bolsas, sobre esses ingressos, na verdade, mas se a gente conseguir se desenvolver economicamente e o dólar também nos ajude, né? Que a nossa moeda, que o nosso dinheiro, ele também tem um crescimento, a gente vai se fazer a seguinte pergunta: será que é importante realmente utilizar tudo isso aqui, 1,5, na educação? Ou será que a gente tem outras necessidades para cumprir? Ou seja, quem é o maior aqui? A gente tem o executivo e a gente tem o ministro da Fazenda dizendo que não indicaria o uso desses 1,5% do PIB para o uso da educação. Ou seja, a gente tem aqui uma briga de ideias, né? Uns pensam que a evolução do país economicamente falando poderia auxiliar nesse projeto de Michele, mas o ministro da Fazenda diz que tem outras coisas mais importantes para fazer. Então, o texto, na verdade, como um todo, ele não afirma isso aqui, que a aprovação do projeto, ele não afirma que a aprovação do projeto na verdade, vai depender da evolução econômica. Ele tem uma briga de ideias, certo? A nossa opção seria exatamente essa. Letra A. Vamos ver aqui. As demais, já que a gente achou como a primeira, as demais a gente precisa nem analisar, porque ela foi a primeira a nos apresentar uma ideia oposta, certo? Na quinta questão, nós temos no seguinte fragmento do texto, os verbos sublinhados pertencem respectivamente a que tempo verbal? Tempo verbal é um negócio, é um assunto bem chato. E a gente tem terminologias diferentes também. Em português a gente tem, por exemplo, um pretérito perfeito, que é aquele pretérito, que é o passado, que indica uma ação que foi realizada no passado e ela já foi finalizada. Pronto. Em português só temos um pretérito perfeito. Na língua espanhola a gente tem duas formas para ele. A gente tem o pretérito perfeito composto, e a gente tem o pretérito perfeito simples. Ah, mas qual a diferença de um e outro? Olha, o próprio nome já diz. Se ele é composto, ele vai trabalhar com dois verbos. Se ele é simples, ele vai trabalhar com um verbo apenas. E também existe uma outra nomenclatura para ele. Ele pode ser chamado de pretérito perfeito simples ou indefinido, que é esse mesmo verbinho, que é esse mesmo tempo verbal, que trabalha apenas com um verbo e não com dois. Vamos ler a nossa frase. Para os estudantes, para los estudiantes, que no han dejado de movilizar-se, no han dejado. Se a gente for traduzir, para os estudantes que não deixaram de se mobilizar. En diversas ciudades de Chile el problema es evidente. La gratuidad universal va a llegar cuando crezcamos
como China o Japón ironizó uno de los portavoces. A gente tem aqui ironizou. Não deixaram em português, né? Não deixaram. Ironizou. Aí a gente tem tudo. Ironizou. A gente tem tudo aqui no mesmo tempo verbal, certo? Em português. Isso quer dizer que os dois no espanhol fazem parte do mesmo pretérito perfeito. Mas afinal de contas, por que a gente utiliza um com o verbo auxiliar e o outro sem o verbo? Simples. Eles podem inclusive ser utilizados de forma alternada. Mas um vai se referir a uma ação que foi próximo ao agora, mais próximo ao agora, e o outro se refere a um feito próximo, também finalizado, mas pontual, próximo e pontual, certo? Dois passados, dois pretéritos perfeitos, porém, esse composto vai se referir a uma atividade que foi realizada próximo agora e esse simples se refere a uma atividade pontual, também próximo agora. Bom, vamos lá para as nossas opções. Então, aqui diz que respectivamente, prestando muita atenção nessa palavrinha, respectivamente han dejado, ele vai fazer parte desse tempo condicional composto de indicativo? Não, não temos um condicional. A gente tem um pretérito. Então, a gente já vai anular essa aqui, tudo que falar aqui é condicional. Ok, aí a gente tem pretérito imperfeito de indicativo. Pretérito imperfeito. O imperfeito, ele vai indicar uma ação que não foi finalizada. Tipo, yo jugaba. Yo jugaba. A gente tem aqui uma terminação diferente de han dejado e diferente de ironizó. Ok? Então, isso aqui não tem nada a ver também com o nosso tempo verbal. Pretérito perfeito de indicativo. Opa, a gente já tem aqui uma informação completa. É um pretérito perfeito de indicativo e pretérito indefinido de indicativo. Como a gente viu aqui, o indefinido, ele pode ter uma outra terminologia, como o pretérito perfeito simples. Então, nós temos indicativo ou simples, só para lembrar aqui. Pretérito imperfeito também não é pretérito imperfeito, porque o meu pretérito imperfeito termina diferente. Logo, a nossa única opção viável seria a letra D, com pretérito perfeito de indicativo. Por que do indicativo? A gente tem uma certeza que isso aqui foi realizado. Não há nenhuma projeção, sabe? Não há nenhuma suposição. Isso aqui aconteceu. Então, todas as vezes que a gente afirma algo com muita certeza, a gente está falando do indicativo. E os dois são do indicativo. Vamos lá para a próxima. Mais uma vez um texto. Esse texto, ele vai falar sobre redes sociais. Então, vamos lá. O gigante das redes sociais, Facebook, anunciou na quarta-feira que comprará o serviço de mensagem móvel WhatsApp por, olha esse número que interessante, 19 mil milhões. Na língua espanhola, ele faz uma contagem diferente do português. Isso aqui pra gente equivale a bilhões, ok? É como se você multiplicasse por 1000 o valor do milhão. Então, isso aqui vai ser 19 bilhões, certo? Segundo o comunicado do Facebook, a transação se fará por 4 mil, mais uma vez, 4 mil milhões ou 4 bilhões em efetivo e aproximadamente 12 bilhões em ações de Facebook. Então, eles vão pagar isso aqui
mas o resto vai ser em ação, ok? Em ações de Facebook. Além disso, se entregarão, vai ser integrado outros 3 bilhões em ações aos empregados e fundadores de WhatsApp. Então, quando se juntarem essas empresas, vai ser bastante dinheiro aqui, a gente tem 4 bilhões que serão entregues, 12 bilhões em ações, mais 3 bilhões também em ações para outros fundadores de WhatsApp, para outras pessoas. Aqui já não vai falando de Facebook, né? Aqui tem ações de WhatsApp, que se farão efetivos se farão efetivos 4 anos depois da sua compra. O WhatsApp está em caminho de conectar 1 bilhão, mil milhões, é engraçado isso, mas 1 bilhão de pessoas. Os serviços que alcançam essa meta são todos incrivelmente valiosos, disse o fundador e presidente do Facebook, Mark Zuckerberg. Jean, cofundador e presidente da firma de mensagens móvel, disse o seguinte: estamos emocionados e honrados de estar em uma sociedade com Mark e Facebook, enquanto continuamos levando nossos produtos a mais pessoas em todo o mundo. O negócio anunciado na quarta-feira é a compra maior, olha só que legal, mais grande. Português jamais, hein? Mas é a maior compra realizada até agora pelo Facebook. Em 2012, havia comprado o Instagram por 1 mil milhões, ou seja, 1 bilhão. Ele comprou o Instagram por 1 bilhão e comprou o WhatsApp por um valor bem maior, né? Porque juntou aqui os valores de 4, 3, 12, é um valor bem maior. Vamos lá para a nossa questão. Ah, não, tem mais texto. Perspectiva, qual é a perspectiva? Richard Taylor, especialista em tecnologia da BBC, explicou que a compra não é tão surpreendente como a quantia que estava disposta a pagar o Facebook pelo WhatsApp. Ou seja, foi um valor, assim muito maior do que o do Instagram e ainda assim não foi uma surpresa, porque eles estavam dispostos a dar mais. Alguns estão vendo os 19 bilhões como evidência adicional de como se está inflando o valor de muitas companhias, em momentos em que o setor experimenta o que poderia ser outra prova de nova bolha no setor empresarial.com. Taylor indica que o WhatsApp dá a Mark Zuckerberg vias para os mercados internacionais e, mais importante, para os usuários mais jovens. Então, ele vai acessar aí um público mais juvenil. Mas o que é menos claro é se os ingressos aumentarão ao longo prazo. O WhatsApp reiterou seu compromisso com o serviço sem anúncios publicitários, optando por cobrar pelos serviços apenas $1 ao ano dos seus usuários. Sob esse cenário, teria que continuar a sua trajetória de crescimento para assegurar qualquer retorno nas finanças de Facebook. Em todo caso, a publicidade está observando atentamente agora o próprio modelo de negócios de Facebook e a pressão para monetizar sua nova base de usuários no WhatsApp. Da mesma forma, será muito tentador para resistir, assegura o especialista em tecnologia da BBC. Então ele vai falando que, à medida que eles vão comprando essas novas redes sociais, vai abrindo caminhos para que ele tenha acesso a novos compradores futuros, que vão no início vão pagar por ano um valor irrisório. E que isso vai abrir leques para os empresários. De acordo com o texto, o gigante das redes sociais, Facebook, anunciou na quarta-feira que comprará o serviço de mensagem móvel WhatsApp por 19 bilhões. Não é correto afirmar que
serão agregados novos sócios na empresa Facebook? Ele diz que sim, né? Porque ele vai comprar o Facebook, vai comprar as ações e tudo, e vai agregar também os cofundadores, as pessoas que já trabalham no WhatsApp. Como ele diz aqui lá no iniciozinho do texto, vamos só dar uma olhadinha. Olha só, ele diz que comprando o serviço do WhatsApp por 19 milhões, ele vai fazer essa transação em 4 bilhões, 12 bilhões em ações e também vai integrar com mais 3 bilhões ações dos empregados e fundadores de WhatsApp. Então, vão se unir aqui alguns empregados de WhatsApp com os de Facebook. Passando. Logo, essa questão aqui, ela está correta. Nós não marcaremos. Facebook comprará por 19 bilhões o serviço de mensagem móvel WhatsApp. Isso aqui, né, o pagamento dessa quantia se fará em efetivo. É verdade isso no texto? Esses 19 bilhões, ela se fará de forma efetiva? Não. A gente viu que ele vai dividir em ações, ele vai dividir em ações dos próprios trabalhadores do WhatsApp. Então, não é correto a gente afirmar que isso aqui será pago em efetivo. Essa aqui seria a nossa questão. Vamos dar certo. Vamos para a nossa próxima questão. Bom, na oração, segundo um comunicado de Facebook, a transação se hará por 4 milhões em efetivo, que a gente viu no primeiro parágrafo. Temos. Agora a gente vai analisar, gente, se essas classificações aqui, ó, se essas definições dessas palavrinhas estão corretas, ok? A questão quer que a gente identifique um erro aqui. Será que isso aqui é realmente... O erro não, o acerto, né? Será que isso aqui realmente é uma conjunção condicional? É isso que ele quer que a gente veja. Será que essa palavra aqui, ela vai ser um verbo? Será que isso aqui é uma preposição? Ok? Então, é isso que a gente tem que identificar na questão. A análise correta de cada palavrinha que ele identificou aqui. Vamos lá. Uma conclusão condicional, segundo. Vamos ler de novo. Segundo um comunicado do Facebook, será que segundo é uma conjunção condicional? Ele está dando uma condição para comprar o Facebook? Não. A gente está vendo aqui conformidade, certo? Que em português a gente poderia, inclusive, colocar conforme um comunicado do Facebook, segundo também, não é? Segundo um comunicado do Facebook. Então, se a gente tem aqui conformidade, logo, ele não será uma conjunção condicional, ela não é. Nossa questão. Um pronome complemento lá, vamos lá. Segundo o comunicado do Facebook, a transação se hará. Será que isso aqui é um complemento? O que é um complemento, afinal? Complemento, ele é um pronome, que o nome já diz, ele vai complementar o sentido de algum verbo. Digamos, ele até poderia ter a forma de um complemento. Olha só. Voy llamar a mi mamá. Ok, aí eu quero simplesmente substituir o meu objeto por um pronome complemento. Aí sim eu posso fazer uso do lá. Tem a mesma forma de um artigo, né? Esqueci aqui. Voy a llamar a mi mamá. Voy a llamarla. Ok? A gente pode utilizar... Ah, não. Tira esse exemplo aí. Vou começar do início, tá? Ok. Bom, na sétima questão, nós temos a seguinte oração. Segundo um comunicado de Facebook, a transação se hará por 4 milhões em efetivo. A questão quer que a gente indique se essa análise está correta
né, segundo a cada palavrinha que foi destacada. Então, ela vai dizer o seguinte: nós temos uma conjunção condicional, que é a palavra segundo no texto. Vamos analisar se essa informação está correta. Se ela não estiver correta, ela não será a questão que nós queremos. Segundo um comunicado de Facebook. Aí nós temos aqui, ó, segundo. Esse segundo, ele é uma conjunção que vai indicar uma condição para uma ação ser realizada? Não. Ele pode ser substituído por, em português, por exemplo, conforme ou segundo, né? Ok, fizemos isso e a nossa frase, ela continua com sentido, ela continua com o mesmo sentido. Então, conforme um comunicado do Facebook, ok. Então, a gente tem uma conjunção que não é de condição, ele é uma conjunção de conformidade. Ela, então, não é a nossa questão. Um pronome complemento lá. A gente tem aqui um pronome complemento lá. Lendo de novo o enunciado. Segundo um comunicado do Facebook, la transacción. Isso aqui não é um pronome complemento? O que seria um pronome complemento? Pronome complemento é aquele pronome que vai substituir meu objeto. Então, o pronome complemento, ele vai aparecer antes ou depois de um verbo, porque ele vai substituir um objeto. Aqui é um verbo? Não, nós não temos um verbo aqui. Então, é um sinal de que esse lá não é, vou colocar até aqui um lembrete, o pronome complemento, ele vem antes de um verbo. Ok? Isso é sempre? Não, existem momentos que ele vem depois. Ele só vem depois do verbo, vou colocar bem aqui, pronome complemento, vem depois do verbo se o verbo tiver no infinitivo, vou escrever tudo. Se ele vier no gerúndio, ou se ele tiver no imperativo. Aí sim, o meu pronome complemento pode aparecer depois. Então, vou colocar bem aqui, depois do verbo. Mas, geralmente, ele é utilizado antes, certo? Se nós vemos aqui a frase, la transacción, e transação não é um verbo, então isso aqui não se trata de um pronome complemento. Isso aqui é um artigo, ok? Tanto é que se a gente passar para o plural, las transacciones, ele vai flexionar, ok? Então, vamos lá. Não é essa a nossa questão. El verbo haber conjugado em futuro de indicativo, hará. Será que isso aqui tem no nosso enunciado, é o verbo haver? Segundo o comunicado do Facebook, a transação fazer, não é, gente? Olha, se fará, então não tem nada a ver com o verbo haver, ok? Como é que seria o verbo haver no futuro do indicativo? Se fosse o verbo haver, nós teríamos essa forma, habrá. E aqui, hacer, ok? Logo, não é a nossa questão também, não é nosso item. Quatro preposições, de, se, por e em. Ok, vamos lá. Segundo o comunicado de Facebook, temos aqui uma preposição. La transacción se hará. Isso aqui é uma preposição? Não. Isso aqui, gente, vou colocar aqui embaixo, o se, ele vai se tratar de um pronome. Ele não é preposição. Ele é um pronome que indica reflexão. Pronome reflexivo. Porque aquele verbo no infinitivo fica hacer-se. Ok? Hacer-se. E aí, se a gente vai conjugar esse verbo, automaticamente a gente tem que utilizar um pronome.
dependendo da pessoa. Como estamos falando do Facebook, terceira pessoa, então se hará. Se fosse eu, me harei. Ok? Esse pronome no final do verbo, ele indica que nós devemos utilizar um pronome reflexivo antes dele. Ele é um verbo reflexivo. Então, isso aqui não é uma preposição. Logo, essa também está errada. Por eliminação, temos a nossa única questão correta. Um artigo, um artículo indeterminado, un. Correto. Segundo um comunicado. Nós temos aqui um artigo indeterminado. Ok? Que é a nossa única que sobrou. E a nossa última questão de hoje, nós temos um comic. Segundo o texto, ou seja, a gente tem que ler esse comic. Si amas a alguien, déjalo ir. Para seguirlo, já existe Twitter e Facebook. Olha que bacana, mais uma questão falando de redes sociais. Então, temos a entendemos o texto, entendemos que Gaturro quer, de certa forma, saber de alguém que o interesse. E dessa maneira, ele vai utilizar o quê? Ele vai utilizar as redes sociais. Vamos agora afirmar, segundo esse texto, que, letra A, navegar pela internet é uma forma de obter informações sobre as pessoas. Ok. Logo de cara, nós temos a nossa primeira questão que afirma o que o texto quer nos dizer. As redes sociais guardam informações, se a pessoa nos interessa, a gente vai atrás por lá. Na letra B, seguir alguém no Twitter e Facebook é amar a pessoa. Não, gente, não queria, não, jamais. La gente aún necessita acostumbrarse a las redes. Não, também não, até porque Gaturro é super familiarizado, né? Tanto é que ele deixou a pessoa aí, entre aspas, mas está atrás dela o tempo inteiro com as redes sociais. Não que ele seja uma forma de amar. Isso aqui não entra na nossa situação. Se echan de menos las viejas costumbres, ou seja, os velhos costumes fazem falta. Não, também não quer dizer isso. Atualmente as pessoas já não se separam, também não quer dizer isso. Se separaram. Tanto é que ele está indo atrás de mais informações sobre ela. Ok? Então, a nossa única opção. Então, por hoje, nós temos a correção dessas 7 questões. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês nesses estudos. Até mais!